Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, onde eu postei uma imagem de um tipo de fundação, ok? Onde tinha uma pessoa que tudo mais, mas foi feita a fundação com um diâmetro de 80 centímetros, foi escavado um buraco de 80 centímetros e 1,5 metro de altura. A questão é, e foi concretado, ou é o pensamento, né? Vamos fazer isso de fundação de uma obra, ok? E aí a pergunta é, essa fundação é uma estaca, uma sapata, uma broca ou um tubulão? E dentro da questão, um monte de gente achou que eu estava perguntando, tipo, qual o nome que você dá para essa peça, tá? O que você acha mais legal de chamar ela? Chama ela de sapata, de broca, tubulão, de Zé, de João? Qual nome você gosta de falar para ela? Não. Tá? Essa pergunta tem a ver com como que você dimensiona. Quais princípios de cálculo você utiliza para dimensionar essa peça? Ok? Porque o nome que dão na obra, tanto faz para mim. Né? Se eu chegar lá, mandar fazer um pilar, eles chamam de coluna, eles chamam de pilastra, eles chamam de qualquer outra coisa, mas eles executam exatamente como está no projeto, por mim tanto faz. Desde que a obra seja correta, funcionando adequadamente, né? Pode chamar o pilar de Jorge, que eu não me importo. Tá? Mas a questão é, sabendo isso aqui então, essa questão aqui, tá? Vamos lá. Começando pela mais votada. A mais votada foi que é um tubulão, tá? Primeira coisa, o que é um tubulão? Um tubulão é uma fundação profunda, ok? Tá? Definição da NBR 1022, uma fundação profunda. Quando a gente fala de fundação profunda, o que a NBR deixa claro? Profundidade mínima de 3 metros, ok? Tá? Então, só por isso, já corta, tá? Onde vai descer uma pessoa. Então, vai descer uma pessoa lá e vai ou alargar essa base, ou pelo menos compactar essa base. Ok? E entra a questão, NR18, 80 centímetros, eu nem posso permitir alguém descer numa fundação profunda. Eu teria que ter um diâmetro mínimo aqui de 90, pela NBR, pela NR18, tá? Por segurança de obra. Se fosse profunda, claro, né? Porque se um pedreiro descer aqui numa estaca dessa aqui e desmoronar, ele vai ficar com, vai ficar com as pernas sujas. Né? Vai pegar terra até a barriga. Mas se isso aqui fosse de 4 metros de profundidade e desmoronasse, ele ia ficar soterrado. Aí seria um problema. Né? Mas ficou com perna até a barriga, ele grita por socorro, alguém vai lá e tira ele do local. Se é 4 metros, não tem como. Tá? Por isso tem que ter um diâmetro de 90, proteções e tudo mais para tubulão. Então isso aqui não é um tubulão. Tá? Tubulão. Então, como que seria um tubulão? Se isso fosse tubulão, ele teria mesmo fuste de diâmetro de 90 ou até maior, né? Porque não tem nenhum lugar que fala que o tubulão não pode ter mais, claro. Diâmetro de 90 já vai suportar uma carga absurda, ok? Tá? Um fuste de 90 centímetros, redondo, de concreto, com uma tensão limite de 40 kg por centímetro quadrado, que eu vou aproveitar adequadamente se estou fazendo tubulão, e já vou suportar cargas pesadíssimas, cargas aí mais de 200, 300 toneladas. Tá? Teria que ficar exato aqui, até vou calcular aqui só para ter certeza, tá? 90 vezes 90 vezes π sobre 400 vezes 40, tá? Seria 254 toneladas. Ok? Então, não é pouca bobagem. Tá? Isso aqui vai ser uma fundação de um prédio grande, uma coisa do tipo, de uma ponte, né? Não vai ser uma fundação, quem sabe se tiver uns 150 toneladas já começa a fazer isso, mas caso contrário, não. Ok? E ele vai ter um alargado na base. Ok? Isso é um tubulão. Isso aqui não é um tubulão. Isso é um tubulão. E daí a cota, no mínimo, menos 3 metros, ou até, ou para baixo, né? Ou, no mínimo 3 metros. Porque eu tenho que cavar no mínimo 3 metros. Por quê? Porque eu quero chegar num solo de alta resistência. E se em 1,5 metro eu chego num solo de alta resistência, faço uma sapata. Ok? Tá? Ou um bloco superficial. Entendido? Agora, próxima questão. Broca. Tá? Broca e estaca. Tecnicamente, o que é a diferença de broca e estaca? Porque o procedimento construtivo de broca e estaca são os mesmos.
tirando uma coisa, tá? Está escavada e broca, no caso, tá? Mas a questão é, vai ser escavado um furo e vai ser preenchido de concreto. A diferença é que em estacas a gente arma ela, que tem uma armadura mínima normativa. Em brocas não tem armadura, ok? A norma fala que broca é uma fundação profunda, mínima de 3 metros, com carga limitada a 10 toneladas e profundidade mínima de 3 metros, ok? Já a estaca não tem mínimo de carga, ok? Não tem o máximo de carga, tem que ser armada com a armadura mínima da norma ou dimensionada por mais, tudo mais, né? Mas estaca também mínimo de 8 diâmetros, tecnicamente ou 3 metros. Tá? Dentro da questão, tá, tecnicamente eu tenho uma estaquinha de 20 centímetros de diâmetro, eu poderia escavar só 1,60 m? Ok, mas aqui eu tenho 80, então aqui não, aqui tem que ser 3 metros. Ok, beleza? Então, e para realmente funcionar como estaca adequadamente, ser bem mais do que isso. Tá? Mas não pode ser estaca, porque não é escavado 3 metros e não é 8 diâmetros de profundidade. Então, totalmente fora da norma, se chama de estaca. E é uma broca? Não, porque broca também, profundidade mínima de 3 metros. Isso é fundação profunda, isso é fundação profunda, isso é fundação profunda. Beleza? Deixa eu dizer, tá, mas qual o problema se eu quiser chamar de estaca? O problema é que você vai tentar achar um método de cálculo de estaca e aplicar, e daí vai estar tudo errado no cálculo. Ok? Então, você vai estar totalmente errado se chamar de estaca, porque você tem que usar um método de cálculo de sapata para esse caso. Ok? Tá? Dentro da questão, só sobrou sapata, correto? Daí um monte de gente falou para mim assim, Gilberto, mas poderia ser, ao invés disso, um bloco superficial, correto? Realmente, poderia ser um bloco superficial se tivesse essa opção aqui. Ok? Qual que seria a diferença? Se for sapata, vai ser concreto armado, bloco superficial vai ser concreto simples, nem precisaria concretar. Tá? Mas não tem essa opção. É igual ter uma pergunta, sei lá, quais desses 4 itens é um animal? E tem a opção lá, vassoura, janela, carro e cachorro. Daí alguém vem tecnicamente a resposta correta é cachorro, né? Mas alguém vai dizer, não, mas poderia ser um elefante. Poderia ter uma alternativa de elefante, teria certo, sim, mas dessas alternativas, a única que encaixa é a sapata. Beleza? Tá? Então a questão é, isso é uma sapata. Ah, mas sapata tem que ser retangular. Não. Não tem lugar nenhum da norma que diz isso. Tá? Você pode fazer um sapato do formato que você quiser, desde que atenda as regras da norma. Atenda a profundidade mínima, que vai variar, no caso, né? Não é 1,5 m sempre, tem vários casos, quase todos os casos pode ser menos que 1,5 m, mas atenda um solo de resistência adequada, siga o procedimento normativo, faça compactação, magro, tudo mais. Tranquilo. É uma sapata. Tá? Pode ser redonda, pode ser sextavada, pode ser oitavada, tem várias maneiras. Ok? Não tem nada que diz que tem que ser quadrada, tem que ser retangular. Não. Tá? E vai direcionado como se fosse uma sapata. Por quê? Porque uma sapata falha pelo cone de ruptura. Ok? Então, quando eu penso uma sapata, o que vai acontecer que quando ela descer, né, vai ocorrer um cone, quando ela chegar na carga limite, claro, né, vai ocorrer um cone de ruptura, a terra que vai para cá vai subir para cá, ok? E aí ela vai afundar, ok? Ela vai se comportar falhando com o seu sapato. Claro, vou colocar coeficiente de segurança e tudo mais para ela não falhar, mas vai ser um coeficiente de segurança relativo a uma falha como sapato. Tá? E uma estaca não acontece isso? Não, porque em uma estaca eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então aqui entra duas questões. A questão da sapata é que eu tenho muito solo a uma profundidade pequena. Então, é muito solo perto aqui, né, para sair logo de baixo, uma profundidade pequena. Então, se ela falhar, esse solo vai subir. Claro, se tivesse uma profundidade de 50 centímetros, seria muito mais fácil falhar, o cone de ruptura seria muito menor, então a falha seria o solo seria mais fraco, naturalmente. Até se for teoricamente mesmo SPT, né, teria uma resistência maior, 1,5 m de profundidade, não pelo nosso método da SPT, mas por outros métodos teria um ganho de resistência. A questão é, uma estaca, primeiro que eu tenho uma área de solo aqui muito pequena na base, comparado à altura que ela tem que subir. Né? Eu tenho aqui, mesmo seja uma estaca grande, seja uma estaca de 50 centímetros de diâmetro, mas aqui ela vai ter, pelo menos, 50 vezes 8, 400 centímetros. Ok? Então, para essa pequena área aqui, 0,5 vezes 0,5 vezes π sobre 4, que vai dar 0,196
metros quadrados, ok? Para essa pequena área de solo conseguir subir tudo isso aqui, não vai subir, ok? Então não é crítico, disso ela tem atrito lateral. Isso aqui não tem atrito lateral. Por quê? Porque a falha é pelo cone de ruptura direto, né? E a área que ela tem no fundo é muito maior que a atrito lateral. Entendido? Então, o atrito lateral aqui, primeiro que não vai ter, segundo, se for ter, vai ser muito pouca coisa. Entendido? Tá? Então, a gente tem que chamar pelo nome certo para a gente poder calcular pelo cálculo certo. Ok? Tá? Então, qual que seria o cálculo aqui? Seria o diâmetro de 0,8 ao quadrado, né? Vezes π sobre 4, ok? Vezes a tensão admissível. Ok? Esta é a nossa conta. Eu posso usar formulário de estaca? Não. Eu posso usar formulário de broca, que seria o mesmo formulário de estaca, limitado das toneladas? Não. Eu posso usar formulário de tubulão? Não. Eu tenho que usar o formulário de sapata, porque isso aqui é uma sapata. Tá? Entendido isso aqui? Tá? E por que eu fiz essa enquete? Porque um dos alunos do curso de concreto chegou no grupo e falou assim, olha, eu tenho uma fundação similar a essa, descendo menos ainda, né? Tipo 80 centímetros, descendo 80 centímetros de diâmetro, descendo tipo 1 metro. E eu calculei ela aqui como sapata. E depois, ele até comparou com uma sapata quadrada, né? Uma sapata quadrada de 70 por 70, que é praticamente a mesma área. Ok? Eu faço uma sapata, calculei lá, ela resiste no meu solo 8 toneladas. Mas, se eu faço um furo de 80 descendo 1 metro, e calculo como se fosse estaca, atinge 25 toneladas. E eu vou calcular como se fosse estaca, porque o cálculo permite resistir 3 vezes mais carga. Só que não pode, por quê? Porque se fosse calcular como se fosse estaca, teria que descer no mínimo 3 metros, ainda mais se for 80 x de diâmetro, teria que descer 6 metros de cacetada, ok? E aí, numa estaca, mesmo uma estaca que tenha, vamos lembrar, tá? Eu tenho meu solo aqui. A 1 metro de profundidade, eu tenho um SPT, que para 70% de chegar a uns 8 toneladas, eu estaria falando um SPT tipo uns 9 golpes. Ok, 9, 10 golpes aqui, beleza. Eu tenho essa sapata aqui, a 1 metro, tem 9 golpes. Eu tenho lá embaixo uma outra fundação, tudo mais, mas tem os mesmos 9 golpes lá, aonde? A menos 8 metros de profundidade, por exemplo. Uma estaca de diâmetro 80 apoiada aqui embaixo tem mais resistência que uma estaca, que uma sapata, que é sapata, né? Aqui em cima. Por quê? Justamente porque aqui a gente tem a falha pelo cone de ruptura. E aqui não tem. Essa é a primeira questão. Só que tem uma outra questão. Quando eu vou calcular uma estaca, digamos que a estaca vem até aqui, ó. Tá? Eu tenho ela dividida em cada metro. Então aqui o primeiro metro, segundo metro, terceiro metro, quarto metro, quinto metro, sexto metro, sétimo metro, oitavo metro aqui, beleza, tá. Mas já que seja isso aqui. Eu vou desenhar mais um aqui. Tá? Entendeu a questão que eu tenho vários metros? Pois é. A ponta de uma estaca não é essa coisinha aqui. A ponta de uma estaca é todo esse fundo. Ok? Tá? Tecnicamente falando, vou desenhar a estaca maior aqui, ó. Tá? Mas aqui é a nossa estaca. Beleza. Aqui ela tem um diâmetro de 80, por exemplo. Eu pegaria uma cabeça. O professor BBS sempre considera 1 metro, mas que seria tipo de 1 a 2 diâmetros. Ok? A ponta, tudo isso aqui é a ponta. Tudo isso aqui, ó, é ponta. Não só a parte inferior. Entendeu? Tá? Então, esse é o processo correto para calcular uma estaca. E se eu faço ela a 1 metro de profundidade, nem tem como considerar que ela tem uma ponta de 1,5 metro. Não faz sentido, porque a ponta vai sair pro solo, não tem como. Entendido? Então, com 24% de acerto, qualquer fundação a menos de 3 metros de profundidade é uma fundação superficial. E aí, entre as fundações superficiais, a gente tem o quê? A gente tem sapata, que pode ser esse aqui. A gente tem bloco superficial, que é basicamente uma sapata não armada. Bloco superficial significa bloco sapato não armada. Tá? Bloco de coroamento é outra questão, bloco superficial. Tá? Tecnicamente poderia ser uma sapata corrida, mas não é o caso aqui, isso aqui é um sapato normal. E poderia ser um radier, mas também não faz sentido apoiar uma obra inteira no diâmetro de 80. Né? Tecnicamente poderia acontecer, faz uma maquinária especial, né? Faz uma broca de 8 metros de diâmetro. Vai lá e fura 50 centímetros, concreta tudo, fez um radier. Tecnicamente sim. Tá? Mas a questão é ainda, vai calcular com radier, não vai calcular com uma estaca de 800 centímetros de diâmetro com 50 de profundidade. Não, vai ser um radier. Ok? Por quê? Porque é superficial, então se comporta como se fosse superficial. Entendido? Mas nesse caso, é uma sapata, porque é a única opção que encaixa, e se não fosse uma sapata, poderia, tecnicamente, se for não armado, se for de pedra argamassada,
porque técnica concreto permite que nem precisa ser de concreto armado se for um bloco superficial, mas concreto armado ou uma pedra argamassa se fosse bloco superficial. Mas a questão é uma fundação superficial. Isso tem que se calcular como se fosse fundação superficial, porque é, beleza? Mas por enquanto seja isso então, e até a próxima aula. Lembrando que quem entender mais concreto, mais fundações, e tem todos os meus cursos que estão no link aí embaixo para o meu site, beleza? Então até a próxima aula.